Olá, gente, boa noite. É uma honra estar aqui com vocês no dia 8/8, às 8h08 PM do horário americano, senão é 28. Então vamos já fechar o olho. Quem tiver um óleo essencial aí, eu não pedi para vocês pegarem, mas se alguém tiver um óleo essencial aí perto, ou até a fruta que você pegou, que a fruta é o óleo essencial, então eu nem vou pôr óleo essencial, vou pegar a fruta. Quem tem óleo essencial ou a fruta, pega a fruta, esfrega as mãos na fruta, pede para a fruta soltar um pouco do óleo essencial dela para você, que a fruta tem óleo essencial. Isso. Então quem tem óleo essencial, pega seu óleo essencial, quem tem uma frutinha, pega a sua frutinha, mexe na frutinha, ó, e sente o cheirinho do óleo essencial da fruta, fecha os olhos, relaxa, se conecta com o seu coração. Isso. Permite que essa fruta, se você tiver uma fruta ou a essência desse óleo essencial que veio da natureza, que tudo que tem na terra é natureza, nesse momento ainda. Respira e vai abrindo o seu coração, trazendo essa energia desse ser vivo, quem tá com a fruta na mão, ou do óleo essencial, ou do que você escolher. Traz essa energia com você agora. Vamos fazer uma respiração de coerência cardíaca com o nosso coração. Isso, a gente respira como se nosso coração estivesse respirando. A gente inala como se o nosso coração estivesse inalando e exala através do nosso coração. A gente inala através do coração e exala através do coração. Isso. E a gente vai permitindo que todos os nossos chakras, todos os nossos campos energéticos do nosso corpo, todos os campos energéticos vão se abrindo e se alinhando, entrando em coerência. Todos os campos, desde os nossos pés, recebendo da terra, todo o nosso corpo. Isso. Saindo pelo topo da nossa cabeça. A gente vai respirando através do nosso coração e desse lugar a gente vai expandindo essa energia por todo o nosso corpo. A gente pede para receber desse portal de hoje, 8/8, leão, com Sírios, com um monte de coisa que está acontecendo, astrológica. Que a gente possa receber de tudo isso, para que a gente possa ser mais ainda um instrumento de luz, de amor, de bondade aqui na Terra. E que toda essa informação, esse conhecimento, essa lembrança que eu vou passar para vocês hoje sirvam para bondade, para amor, para comunhão, como ferramentas de luz para vocês também, como servem para mim, para facilitar a minha vida e transbordar a bondade, a generosidade e a coerência do meu coração, a vibração verdadeira do meu ser, do meu guia, aqui na Terra, o meu mapa. Desse lugar, a gente pede uma lembrança ou uma emoção elevada para a gente acessar algo elevado do nosso ser. Eu vou lembrar, pensar agora, vou trazer a lembrança dos meus cavalos e cada um aqui, cada uma pode trazer algo elevado, uma emoção elevada, uma lembrança elevada para a gente sentir ainda mais isso no nosso ser. Cada um traz, cada uma traz isso agora, presente isso. E se percebe o seu rosto, o seu corpo sorrindo quando você traz essa emoção elevada para o seu campo, essa lembrança elevada. Isso, e desse lugar, com a frequência elevada, com o nosso corpo sorrindo, meu rosto sorrindo de lembrar dos meus cavalos, o jubileu hoje que eu fiquei beijando ele, o Thor. Fiquei o jubileu Thor, que eu dei vários beijos nele hoje à tarde. Fiquei tão feliz, eu lembrei dele agora. E meu corpo todo se acendeu, sorriu. Lembrem de algo que faz você sorrir o seu corpo todo e desse lugar faça um pedido. Faça um pedido. Isso. Peça alguma coisa. Isso.
E desse lugar, raiva e ter, gratidão, a gente agradece o campo. A gente respira profundamente, solta o ar pela boca com o som, respira novamente profundamente todo o nosso corpo. Eu soltei o ar como um cavalo, vocês podem soltar como vocês escolherem. E em sorriso a gente abre os olhos. Isso, quem escolher tá na câmera comigo, eu adoro ver as carinhas de vocês. Então estamos aqui nesse portal aqui. Vamos abrir uma página do meu livro da Cabala, dos anjinhos que pediram para vir aqui. Propósito fértil. Mabá. Propósito fértil. Propósito fértil. Percebo que tenho uma missão. Propósito fértil. Que bonito. Nós juntas aqui, todas juntas, acho que não sei se tem algum homem aqui com a gente. Nós juntas, propósito fértil. Eu sei que tenho uma missão. E escolho honrar ela. Mabá. É o nome desse anjo, ele vai ficar aberto aqui com a gente. Então, não tenho script nenhum. Com a ideia da nossa amiga Luísa, me veio de fazer um workshop sobre comunicar com tudo, se comunicar com tudo, receber de tudo. E aqui estamos. Pedi para vocês trazerem uma fruta e um objeto, para a gente poder fazer esse exercício. O que eu posso falar é que para se comunicar com tudo, primeiro você tem que acreditar. Acredite que é possível. Se você não acredita, não tem como. É acreditar que você tem essa capacidade. A gente, como um ser da natureza, que está conectado através dos emaranhamentos quânticos com tudo que existe, mesmo que a gente não acredita nisso, como uma árvore está conectada com tudo que existe na Terra, isso, tanto dentro da Terra quanto fora, quando ela abre, né, as folhas, está lá, uma árvore aberta, ela está trocando gases com o meio, trocando informação, contribuindo muito mais do que a gente imagina, recebendo da água, ela está recebendo de tudo. E a gente também tá. E ela está captando informação o tempo todo. Assim são todos os animais, todas as plantas. Assim somos nós, seres humanos. Podemos chamar de várias coisas o que a gente é, podemos falar, eu tô em formato humano, mas eu venho de Pleiades, eu vim de lá, não importa. Mas nesse corpo, nesse momento, aqui na Terra, você tem um corpo. O seu corpo é um corpo humanoide, um humano. Humanoide não tô falando em relevância de ser humano ou humanoide, tô falando, é um corpo que tem olhos, ouvido, nariz, boca, tem sentidos, tem mão, tem pé, tem órgãos. Você tem um corpo que é um formato de um animal ereto, né, que fica de pé. E dessa maneira, você tendo um corpo aqui na Terra, você está conectada. Estamos conectadas ou conectados com tudo que existe. Então, se a gente silenciar, se acalmar e se conectar com o nosso coração e abrir o nosso canal, que a gente vai fazer agora um exercício, mas eu quis apresentar um pouco para vocês. A gente vai abrir um canal aqui, ó, do nosso ajna, do nosso centro de visão, para a gente poder acessar todas as informações que estão disponíveis, mas isso é de cada uma acreditar no que está recebendo. Eu estou escrevendo um livro de comunicação animal e eu começo o livro falando sobre isso. Se você não acredita em nada, nem adianta ler meu livro. Você pode ler porque ele é maravilhoso para criança, que tem histórias incríveis. Mas se você não acredita na magia, na mágica, na comunhão, que a gente está nos emaranhados com tudo, e a física quântica comprova, gente. Um observador altera o que está sendo observado. Física quântica 2025. É comprovado cientificamente. Ou seja, a gente altera o campo altera a gente. A gente pode fazer muita coisa, mais do que a gente imagina. Só basta acreditar, segundo a Xuxa. Sonho sempre vem para quem sonhar. Eu adoro a Xuxa. Eu cresci com a Xuxa. Eu acho que muitas aqui têm a minha idade aproximada, crescemos com a Xuxa, né?
E é muito bom, porque a gente cresceu, né, assistindo Lua de Cristal, vendo os filmes dela, e tinha alguma coisa, uma conexão com cristais, uma conexão com a Acreditar. Eu cresci assistindo A Caverna do Dragão, She-Ra. Então a gente cresceu, queriam programar a gente com mágica, porque a gente tem uma missão aqui, algo a fazer. E você viu, né, que eu abri aqui e falava, percebo que tem uma missão, Mabá, o anjo da cabala de hoje, Mabá, o propósito fértil. Ele veio pra gente. Então, a gente foi programado com isso. Então, dentro da gente, se vocês estão aqui comigo hoje, nessa noite é uma sexta-feira, né? Tem muita coisa boa para fazer de sexta. Vocês escolheram estar aqui comigo, eu aqui na minha fazenda, como sendo Carol, que hoje em dia já apresento sendo eu, ursinhos carinhosos, que, né? Que a energia se conectava do coração, né? Mandava do coração. A gente tem algo para fazer aqui. E que tal lembrar ainda mais que a gente tem a capacidade de se conectar, de conversar, de acessar todas as informações. É uma capacidade, tá? Então, eu vou começar, vai ser assim, eu vou fazer uma meditação com vocês, que a gente vai entrar, eu vou chamar, podem chamar, a gente tem uma equipe. Não sei se vocês acreditam nisso ou não, mas existe uma equipe, tá? Um dia meu pai passou por um processo que ele quase morreu e eu fui levada para conhecer a equipe do meu pai. Então, não é coisa que eu falo, eu sei, eu aprendi, não, eu vi já isso, eu acesso isso, eu sinto isso, eu vejo, eu tenho nessa vida, eu tenho o dom da visão, eu não sei explicar isso, mas é tão rápido como eu funciono que eu sei, vejo, ouço, cada um tem de um jeito, eu tenho um que é um pacote bem aprimorado, e, e eu escolho receber disso e contribuir com as pessoas com isso, né? E eu vi isso, que a gente tem uma equipe. Para mim, hoje em dia, eu estava muito tempo afastada de usar o nome Deus. Hoje em dia, eu voltei a usar o nome Deus ou universo. Para mim, é muito parecido, né? Esse Deus que é tudo e que a gente está dentro dele, dessa unidade, que a gente está em comunhão com tudo. Então, para mim, eu tenho usado muito isso. Então, eu vou pedir para todo mundo aqui, ó, 2020, que legal. Muito bom. Esse Deus que é tudo. Para a gente chamar nossa equipe, ou Jesus, ou recebendo Deus, se você quer direto na fonte, a criação, a luz divina, cada uma vai usar o que acredita o seu canal, tá? Pode ser os animais, os cavalos, as fadas, os espíritos da natureza, não importa. Tudo é uma maneira da gente se conectar, entende? Cada um aprende de um nome, eu cresci judia e aprendi que era um nome, o outro, mas no final a fé, o que a gente acredita é muito parecido. Então, é isso. Eu vou falar, vamos fechar os olhos, vamos conectar, chamem sua equipe de contribuição, e se tem algum ser da frequência mais alta disponível que vai contribuir com a gente, ó, tem. A minha equipe tá aqui já, que são sirianos, a minha equipe são golfinhos, gente. Golfinhos, baleias, essa é a minha equipe. E eles têm roupinha, é muito legal. Eles ficam na nossa posição, que eles vêm desse planeta. E eles estão cada vez mais se apresentando para mim. E também é Deus a minha equipe, é o todo, é tudo que existe e o que eu não sei explicar, porque eu não sei explicar tudo. Eu conheço algumas coisas e tem muitas outras coisas que eu ainda não descobri, e talvez eu nunca descubra nessa vida ainda, tá? Essa é a humildade da gente que a gente tem que ter, né? Então a gente vai chamar quem a gente e assim, estamos abençoadas e protegidas, está em volta de todos nós. Aqui a gente tem uma luz, isso, uma luz opalescente com cintilante verde, então tá todo mundo protegido, tá? Não sei se vocês sentiram isso, eu coloquei, tem um círculo na gente. Então a gente vai se. Uau, que legal, tá falando, uau, que potente. E aí a gente vai se conectar e vai pedir para nossa pineal, para nosso ajna abrir. Para a gente poder ter essa conexão que é inata nossa. A gente vem com isso de natureza, só que aí a gente nasce, aí tem um monte de medicamento, aí tem não sei o quê, aí tem alimentos poluídos, aí tem um monte de coisa, aí ninguém conta pra gente que a gente faz isso e a gente vai enrijecendo essa musculatura e deixa de usá-la. É só isso. Ou ela ela tá, quando precisa fazer um detox, é que tá com toxinas, ou tá intoxicada. A gente vai pedir para contribuir o que for possível desintoxicar. Também é muito bom. Hoje eu fiz um tratamento ayurvédico. Tem um tratamento ayurvédico que você joga o óleo aqui. É incrível. Hoje eu fiz no meu coração e no meu intestino, assim,
no meu abdômen, foi incrível, eu senti meu canal, minha conexão, assim, eu tô mais conectada do que nunca, e tem esse que chama Shirodara, tá? É um óleo quente que coloca aqui, quem tiver um dia a possibilidade de fazer isso é muito legal para descalcificar também a glândula pineal. E a gente vai fazer isso, o que a gente puder contribuir, e aí, depois disso, eu vou abre o olho, respira, relaxa, e aí a gente vai pegar o nosso objeto e eu vou mostrar para vocês, contar algumas coisas engraçadas, né? Eu tava agora, a minha câmera não funcionou. Eu dei um clube do livro essa semana, 3 dias, a minha câmera que eu tô usando agora, que é melhor do que a do computador, não funcionou. E eu não falei com ela, que eu tava tão querendo fazer funcionar o não atrasar pro clube do livro, e agora eu peguei ela e eu tava com vocês aqui, eu falei, você pode funcionar, por favor? Na hora ela voltou a funcionar. As coisas são muito mais simples do que a gente imagina. Lembra, o observador, observando, altera o campo observado. A gente está em comunhão com tudo. Só que a gente vai usar a nossa voz para pedir o que a gente quer. E não é pedir a contribuição de tudo, entende? Como a gente também escolhe ser a contribuição de tudo. Como eu disse no começo da meditação que a gente fez, eu escolho estar aqui com vocês para criar amor no planeta, bondade, tá? É o que eu vim fazer aqui, gente. É bondade, é amor. É que vocês usem essas ferramentas para criar mais na vida de vocês e ter comunhão e mais amor por tudo. Porque o momento que seu coração vai abrir mais, seu canal vai abrir mais, você vai ter o que cada um chama. Tem gente que chama de compaixão, tem gente que chama de generosidade, tem gente que chama de carinho, tem gente que chama de amor. Mas você vai olhar para um animal, você vai olhar para uma pessoa e vai ter ainda mais carinho, querer mais para o outro, para tudo. E é esse meu propósito, tá? É a conexão do coração. É isso que eu tô vivendo hoje em dia, mais e mais e mais, e é isso que eu tô transbordando. Então tá. Então, vamos lá. Então, vamos sentar confortável. Quem quiser tomar um golinho de água ou algum líquido, para não ficar com sede. Hum. Então, vamos fechar os olhos. Baixar as barreiras. Se quiser escolher, quiser sentir. De sentir é o corpo que sente. Só falar isso. O seu corpo nunca vai deixar de sentir, gente. Se o seu corpo deixar de sentir, se a gente deixar de sentir, estou falando, eu vou ter abrir o olho só para eu falar isso para vocês, mas é importante falar isso. Se a gente deixar de sentir, ou a gente virou psicopata, ou a gente está morto. A gente sempre vai sentir, tá? O corpo sente, tá? Só para falar. Então, vamos. Quando eu falar sentir, muitas vezes o corpo está sentindo. Honre as suas sensações. Isso. Isso. As sensações, tem informação aí, tá? Então vamos fechar os olhos, respirar. E rápido. Isso, tem bastante gente que tem muito anjo na equipe. Uau, quantos anjos tem aqui, que bonito. Uau, tem um anjo gigante na minha frente. Uau, uau, que energia. Uau. Então, desse lugar. Nossa, a gente já tá todo mundo. Uau, como vocês são conectadas, que rápido. Uau. Respira, vai se conecta com o seu coração. Com seu ajna, seu terceiro olho, sua glândula pineal, isso. Oi, pode falar para ela. Oi, tudo bem? Respira. Oi, isso. Tô aqui. E é muito engraçado que quando a gente fala oi, a gente tá em meditação, tá? Mas é uma meditação ativa. Oi, eu tô aqui pra glândula pineal. Ela sorri para você, ela olha, uau, eu estou sendo vista. Eu estou sendo ouvida. Notaram que eu existo. Estão prestando atenção em mim. Oi. E a gente vai pedir agora para nossa equipe. Deus, o universo, os seus anjos, a sua equipe sagrada que contribui com você. Isso, os seres de luz da mais alta frequência. Isso que vieram para contribuir com a gente. Os anjos de luz. Isso. Que contribuam com a gente nesse processo, segurando espaço para a gente. E a gente pede para nossa glândula pineal, nosso ajna, terceiro olho, isso.
para liberar o esquecimento, se possível, descalcificar em até, uau, falou bastante, 48%. Uau! Em quem isso for possível e requerido. Se para você é 5%, 1%, 10%, fenomenal. Isso. E para abrir também os canais de conexão entre a coroa, o ajna, o laríngeo, o coração, plexo solar, isso, o ventre e o aterramento aqui na Terra. Isso, todos os chakras. Eu chamei os nomes que eles apresentaram nesse momento. Isso. Uau, temos muitos cavalos contribuindo com a gente também. Uau. Então a gente, uau, quem sentir alguma coisa, uma dor de cabeça, um pulsar, tá tudo bem, gente. Tô aqui com vocês. Dá vontade de tossir, ou dá um enjoo. Uau. Licença. Ou sair um arroto como o meu é que tá abrindo o canal. Permite. Se permite receber, se permite descalcificar, se permite relembrar. Você é um ser da natureza que está em comunhão com tudo, todo o universo, inclusive com a Terra. Você é uma representante do planeta Terra. Você tem um corpo que veio da Terra e uma luz que veio do universo, que veio do infinito, que veio se conhecer. Você tem uma semente de Deus dentro de você. Isso. Se permite ser um instrumento divino, usar o seu coração, o seu mapa sagrado a seu favor, a favor da luz, isso, da bondade, da gentileza. Isso, e desse lugar vamos liberando, ó, permitindo que o processo aconteça. Eu vou ficar quieta um pouquinho, tá? Eu também estou recebendo aqui, e para vocês também irem para um momento mais yin, né? Menos yang, menos para fora, mais para dentro. Então, permitam essa purificação e se a força maior resolveu, for a hora de abrir outro canal que esteja obstruído e vocês permitirem, sentirem disso, sentirem que esse é o momento, permita. Respira e continua no processo. Eu permito que minha glândula pineal passe por esse processo de abertura para que eu possa acessar ainda mais a minha conexão, comunhão, percepção, sabedoria, intuição e captação de tudo. E que isso seja usado sempre a meu favor, a favor da luz, do bem e da bondade. Uau. Permite que uma espiral, um movimento espiral saia do seu terceiro olho, atravesse o terceiro olho e entre em comunhão com tudo ainda mais. É como o seu ser, o seu corpo, o seu terceiro olho, porque é uma ferramenta que vem com você. A gente não está ativando algo extraterrestre que vai ser implantado, não. A gente está ativando e acordando algo que veio conosco. Então, permite que agora é como se fosse uma sonda de uma baleia, um sonar, saia do seu terceiro olho e entre em contato com tudo ao seu redor. Isso, como uma espiral que vai abrindo, expandindo, expandindo e comece a perceber toda a sua volta. E que isso seja feito o tempo inteiro, que você tenha esse canal aberto, te permitindo e permitindo que você tenha
Mais uma ainda capacidade a seu favor é a de captar as informações e muitas vezes antes de qualquer coisa, como os animais na floresta, que antes de de algum movimento natural de destruição, que nós chamamos de destruição, né, algum caos natural, eles saem, eles deixam, eles mudam de lugar na floresta, porque eles recebem informação antes através desse canal deles, que é desobstruído, é limpo, é claro. E é isso que a gente está fazendo agora. A gente está abrindo esse canal e a gente está permitindo que essa sonda se expanda. Isso, permita. Isso. Uau, que legal. Uau, os cavalos estão aqui com a gente. Por isso que era para eu fazer daqui hoje. Isso. A gente vai ficar mais um pouquinho. E abre também a sua coroa. Permite que a coroa abra, expanda, receba e libere o que não for mais necessário. Todas as vidas que vocês tiveram acesso a muita informação, ou ao futuro, ou tinham clarividência, muitos sonhos que contavam o futuro e vocês não gostaram disso e escolheram não ter mais isso, tá tudo bem agora. Quem escolher acessar novamente essas capacidades é possível. Isso, permite. Isso, uau. Premonições são informações que você está recebendo para poder se guiar. Premonições não precisam ser negativas, podem ser simplesmente sensações, emoções, clarezas do futuro, para você entrar ainda mais congruência com as suas escolhas e ter clareza do que você vai escolher, de como você vai se posicionar na vida agora. Isso. É possível isso, você ter tudo isso e ser bem orientada. Não precisa ter algo ruim. Ninguém mais está caçando a gente. Isso. A gente pode usar todas essas capacidades e essa conexão a nosso favor. Isso. Que bonito. Vai continuar mais um pouquinho, gente. Respira. Permite que a ponte, o canal, os canais sejam estabelecidos. Isso. Seu canal com a terra. Isso. Também tem capacidades com as mãos. Não sei se vocês estão percebendo. As mãos estão levemente formigando. Se alguém está percebendo uma energia na mão. Isso. Isso. Permita-se acessar. Somos seres humanos agora nessa vida aqui na Terra. Temos várias capacidades inatas, ou seja, a gente nasceu com elas. E se a gente puder aprender a usá-las a nosso favor? É isso. Uau. Percebe o sonar? Essa parece uma onda de forma redonda, como se fosse um cone, um espiral saindo do seu terceiro olho, da sua testa. Isso. Esse lugar. Algumas pessoas estão sendo trabalhadas e vão continuar sendo trabalhadas durante a noite, tá? Tem gente que tem bastante coisa para desintoxicar, vão receber informações nos próximos dias, vão ser saberes. Assim, do nada vai receber alguma coisa para tomar, um líquido específico.
ou parar de usar tal produto de limpeza, de saúde, de higiene, talvez mudar o desodorante, estão falando alguma alimentação específica, ou vão sentir maior necessidade de estar próximos à natureza. Isso tudo faz parte dessa limpeza. Como ser da natureza, a natureza, quando a gente está na natureza, com os pés descalços na terra, abraçando uma árvore, não precisa abraçar a árvore todos os dias, mas próximos a uma árvore, com cristal, algo da terra, né? Segurando uma fruta, comendo algo da natureza, raízes, também muito bom. A gente contribui com a descalcificação da nossa glândula pineal, tá? E dos campos do nosso corpo. Óleos também são muito bons, óleos essenciais de boa qualidade. Respire. O processo vai continuar, vocês podem abrir os olhos devagarzinho. Uau! A gente está sem trabalhada ainda, tá? Não sei se a gente continua, tá? Mas eu vou fazer. Tem uma galera aqui, não sei como tá para vocês. É intenso. Faz parte do processo, gente. Eu até gravei um podcast ontem ou anteontem. Passa tão rápido que eu já nem sei mais o dia. Ontem. E no final do podcast eu falei que a gente somos os últimos humanos, que a inteligência artificial está chegando aí em breve. Eu vou começar a implantar muitas pessoas com inteligência artificial. Não tenho para te falar isso é bom, isso é ruim, só que eu sinto dentro de mim cada vez mais que eu tô aqui porque somos parte dos últimos humanos. Então, para mim tá vindo esse chamado de eu seguir a bússola do meu coração, sabe? A bússola que é o meu coração, o nosso coração é uma bússola, que cada um tem o seu coração. Então, a sua bússola, então para mim tá muito claro, siga a sua bússola, ative suas capacidades humanas, as capacidades que você já veio para a Terra com elas. Não é implantar algo, é o que você já tem para você poder ter muita clareza das escolhas que você vai fazer nos próximos movimentos aqui na Terra. Que a gente vai ter muita coisa a gente vai ser atraído a muitas coisas. E se a gente tem nossas capacidades, ter a nossa clareza, ter a nossa bússola bem alinhada, a nossa bússola limpinha, bem cuidada, a gente vai poder ser guiado com a nossa verdade. Que vai ser muito importante cada vez mais, tá? Isso não é teoria de conspiração, nada. Isso é sobre qualquer coisa que você vai ver. Só ver você quantas horas você fica no celular e eu fico pra caramba, tá? E a gente vai perceber como a gente tá mudando a maneira de funcionar. Então, é ótimo usar ao nosso favor a tecnologia e usar a favor a nossa tecnologia natural. E uma delas é, ó, nosso saber, nossa capacidade de se comunicar, nossa capacidade de receber de tudo, nosso guia mestre, as emoções, sentir as emoções, perceber o que o nosso gut, o nosso instinto está nos falando, isso é a nossa barriga, gente, tá? A gente tem informação que o nosso corpo todo nos passa através das emoções, através do que a gente está sentindo dentro do nosso intestino. É um cérebro lá. E ele fala muito no plexo solar. É uma autoridade que a gente tem, tá? E também essa conexão com a terra, né? Todos os nossos órgãos que também estão se comunicando. A gente tem muita sabedoria aí. A nosso sexo, honrar, se a gente é mulher, honra o seu feminino. O seu feminino é sagrado. Não se faça de vítima com ele, honre ele, cuide do seu feminino, tá? Bom, outro dia, a minha filha colocou um brinco. E ela colocou esse brinco errado. E ela falou, mamãe, eu não consigo tirar meu brinco. E a orelha dela estava meio cortada e sangrando. Falou, mãe, me ajuda, por favor. Eu pus a mão no brinco dela, não consegui tirar. Aí ela começou a chorar. Eu falei, espera, um minuto. Fechei os olhos, coloquei a mão no brinco e na orelha dela e me comuniquei com a orelha e com o brinco. Eu pedi, por favor, orelha, lóbulo e o brinco, me ajudem para tirar vocês do corpo da Nuke. Instantaneamente, o brinco soltou. Ah,
Gente, não é tudo que acontece isso, mas muitas vezes acontece. Muito mais do que não acontece, acontece. Às vezes eu perco uma chave, ou meu celular desaparece. Quase todos os dias. E aí, meu celular tá sempre no mudo, porque eu tenho aquele barulhinho, clica, né, quando tecla, e todo mundo reclama na minha casa, então eu vivo com ele no mudo. Então muitas vezes alguém me liga, eu não atendo. Não é que eu não atendo porque eu não quero, é porque meu celular nunca toca, gente. Eu só atendo o celular quando alguém consegue puxar a minha energia para eu saber que meu celular tá chamando, entende? Tem pessoas que têm essa capacidade comigo. Minha filha mais velha é a master, é a rainha de puxar energia para eu saber que ela tá me ligando. Porque meu celular tá sempre sem tocar. E ele não aparece quem me manda mensagem nele, na primeira tela de WhatsApp. Então, as pessoas, é uma coisa de energia mesmo. Se tornou de eu saber alguém que tá puxando energia, tá? E é bem legal, porque você acaba aprendendo a ter esse músculo, né? Então, às vezes você pega o telefone e tem alguém te ligando, e você sabe que era porque ela usa. Até às vezes o despertador acontece isso. Eu ponho o despertador e não ponho para tocar, mas ele fica mexendo lá, pulando, e eu acordo na hora que é para desligar ele, sabe? Sem ouvi-lo, tá? Então, eu tô falando isso. A gente tem então essa capacidade de se comunicar com tudo. Quando eu perco meu celular na minha casa, ou não estou achando uma chave, eu fecho os olhos e peço: onde você está? Ou eu vejo uma imagem, ou eu sei aonde está, ou meu corpo é guiado para o local onde ele está. Sempre, tá? Uma vez, só vou contar umas histórias para a gente poder fazer exercício. Uma vez eu cheguei em casa, eu não morava no Brasil, né? E eu vinha para o Brasil, eu já tinha uma casa no Brasil e eu gostava de tomar água de coco. Então a minha funcionária, ela comprava água de coco pra gente, do coco coco. E aí eu cheguei em casa e ela comprou coco, só que o coco veio com plástico. E aí eu fui tomar o coco, e aí quando eu pus a mão no coco, eu ouvi tipo um grito. E eu falei, o que que é isso? Aí o Coco falou, eu não consigo respirar. Eu falei, que engraçado que o Coco tá falando isso. E aí eu tirei o plástico dele. E depois disso eu pedi pra gente nunca mais comprar um lugar que vende o coco no plástico, né? Mas foi muito engraçado. E o Coco conversou comigo. E aí, nesse dia, eu comecei a falar, quer saber? Tá tudo falando comigo, eu vou começar a falar com tudo. E aí minhas filhas davam as bonecas delas pra mim, pra eu descobrir o nome delas. O que que eu fazia? Eu fazia isso. Eu segurava a boneca, punha a mão na boneca, fechava os olhos, baixava todas as minhas barreiras, esvaziava a minha mente e falava qual é o seu nome. E a boneca, eu recebi informação. Você vai falar, como é possível? Eu acredito. E assim eu dei o nome de todas as bonecas das minhas filhas. E não só isso, como eu pegava alguma coisa e eu falava da onde você veio, quem é você, qualquer objeto. Eu peguei um mais complexo, que é um cristal, mas ao mesmo tempo não é nada complexo. Mas qualquer objeto, um vidrinho, e eu fechava os olhos, eu fecho os olhos, até hoje eu faço isso. E ele me mostra da onde ele veio, da fábrica que ele veio. Aí ele me mostra da onde ele veio antes da fábrica. Muitas vezes ele me mostra o transporte, por onde ele foi transportado. Ele vai me mostrando até ele esgotar. Até muitas vezes, quando é plástico, ele chega até uma camada na terra. Muitas vezes plástico, tá? O plástico, muitas vezes, é o que dá menos informação, porque ele vai até um lugar que é o que é gravado de informação que ele teve. Mas se você pega, por exemplo, um mineral, às vezes ele vai ficar te mostrando horas. Se você ficar uma hora com o mineral, ele vai te mostrar uma hora a história da Terra. Estava em Londres há um mês com a minha família. E em Londres, não sei quem já foi para Inglaterra, mas eu nunca fui para Inglaterra em outros lugares. Eu só fui para Londres e fui para Oxford passar umas horas. As árvores de Londres, elas são muito antigas e elas têm uma sabedoria absurda. Elas são muito diferentes. Reparem quando vocês forem. Parece, eu nunca vi árvores tão diferentes quanto lá. E aí a gente chegou lá em Londres, a gente foi passear no primeiro dia no parque e tinha uma árvore gigante, muito doida, muito interessante. Num parque que um monte de gente passa. Aí eu e meu marido e meu cunhado, nós três, e a Gaia, minha filha, a gente pôs as mãos na árvore e eu falei, baixa as barreiras para todo mundo e recebe o que que essa árvore quer te passar de informação. A árvore, para mim, primeiro eu entrei num grau absurdo, assim, parece que eu alinhei todos os meus chakras, sei lá como chama, os centros do corpo, eu fiquei super bem, coerência cardíaca, né?
E aí, que também coerência cardíaca, gente, é um outro nome que a gente está dando hoje em dia, porque a gente percebe que é muito conectado ao coração de alinhamento de chakras, tá? É parecido isso, tá? Não é algo novo. É algo que a ciência está provando que tem essa coisa do coração. Então a gente está usando mais essa informação. E aí, com a mão na árvore, com as mãos na árvore, a árvore começar a me mostrar a visão dela de tudo que aconteceu desde que ela existe naquele parque. Eu fui, eu acho que 1400, 1500, eu não sei o século que eu não perguntei, eu comecei a ver as pessoas passando de carruagem, de cavalo, um monte de coisa. E aí eu fiquei lá um tempo, todo mundo. O meu marido falou: Uau, eu vi um monte de coisa. E às vezes não é ver de visão, é saber, é sentir. Eu falo ver, mas o ver pode ser um monte de coisa. Cada um é de um jeito. Eu não sei explicar. Você fala, como você faz? Eu falei, não sei, é tão rápido que eu falo ver, mas eu recebo tanta informação que eu não sei se eu já conto o que eu recebo de informação e eu sou muito imaginativa. Não importa, cada um é de um jeito, tá? O importante é você confiar no que você está percebendo. Tem um exercício que dá para fazer. Se eu tivesse com vocês presencial, eu ia pedir para cada pessoa aqui colocar dentro de uma sacola um objeto seu, sem ninguém ver. E aí eu ia passar isso, eu ia distribuir os objetos aleatoriamente por todas nós. E cada uma ia fechar os olhos, se conectar com o seu coração, acalmar a energia, respirar. Acalmar a energia quer dizer baixar as expectativas, projeções, ansiedade, medo, insegurança, qualquer coisa que venha que te impeça de estar presente com o objeto, e vocês iam segurar o objeto e falar a quem pertence isso, tipo, de quem você é, e você ia acessar de quem é esse objeto. Não, e é incrível fazer isso, tá? É possível, gente, fazer isso. Eu já fiz isso em clássica, porque eu pego o objeto da pessoa, eu conto onde o objeto foi trabalhar, porque o objeto me mostra tipo, se ele passou por uma cataca, às vezes eu vejo até relação sexual, pra vocês terem noção. Que tudo tem percepção. Tudo, tá? Tudo. A- Tudo que vocês podem imaginar, coisa mais simples, tá? Tem informação aqui. É carbono, gente. Tem moléculas aqui. Tem vida. Não é tão complexo quanto a nossa, mas tem capacidade de perceber, tá? De contar uma história. Ok? Então, dito isso, vocês têm uma fruta aí? Peguem sua frutinha. Eu vou contar uma coisa, porque eu passei por uma cirurgia há um mês e meio atrás. Um mês e meio já? Hum, Olha, banana da Sam. Há um mês e meio atrás eu passei por uma cirurgia. Uau, um avocado, muito legal. O que é uma melancia, é isso? Banana, maçã, legal, laranja, mexerica, bergamota, limão, muito legal. E eu passei por uma cirurgia e eu saí da cirurgia, a primeira coisa que eu pedi foi para o meu marido colocar um áudio de 1111 Hz. Aqueles áudios que falam que a legaúva é muito bom. Áudio, Hertz, que é uma frequência muito alta. Ele deixou tocando no quarto por uma hora. Porque quando a gente faz muitas vezes uma cirurgia, tem uma cura que acontece que a gente vai remover, às vezes é uma coisa do corpo, e aquilo que está parado lá no corpo tem uma frequência daquilo, porque aquilo se criou-se uma doença ou alguma coisa, é porque tem alguma coisa que está estagnada numa frequência mais baixa, né? Poderia dizer. Não quero dizer melhor, pior, mas vocês entendem o que eu estou falando. E também, quando você vai para uma cirurgia, tem um monte de coisa no seu campo, né? Tem interferências, tem químicos. E aí eu coloquei por uma hora, eu fiquei com essa frequência. E aí eu pedi para ele o motorista da minha casa, ele veio na minha casa para lá e eu falei, me traz várias frutas de casa. E eu peguei as frutas e coloquei no meu corpo e fiquei segurando e pedi para elas contribuírem com a energia vital delas para o meu corpo. Então eu pus, tipo, eu tinha, acho que uma maçã aqui, uma laranja aqui, me mandaram uma pera, não sei, eu não lembro todas as frutas, que eu tava meio grog. E eu fiquei assim, e eu faço isso, tá? Se um dia vocês me verem segurando um melão, às vezes eu dou classe. Eu já cheguei, não sei a quem que já viu eu dando classe com fruta na perna, com uma melancia.
que às vezes, e eu peço a contribuição da vida da melancia. Assim, não é tirar, fazer maldade, não é coisa com macumba, com animal, não tô falando nada disso. Eu tô pedindo a contribuição, da mesma maneira que eu vou comer esse maracujá, eu vou tomar ele, eu peço para a energia dele para contribuir com a minha energia, tá? Deixa eu ver. Eu nunca vejo mensagem, mas essa pediu para eu olhar. Carol, essas frequências você escuta com volume ou deixa no volume zero? Eu, nesse caso, no hospital, eu deixei com volume baixinho. Porque eu tenho uma coisa muito estranha hoje em dia, que eu não gosto muito de música mais. Só tem que ser muito boa, muito tranquila, porque eu tô muito sensível até isso. Então eu coloquei baixinho, mas eu fiquei ouvindo aquilo por uma hora, tá? Eu preciso, meu corpo precisava. Eu saí e eu pedi na hora. A minha irmã fez uma cirurgia umas 10 dias eu fui no hospital, a hora que ela saiu, eu coloquei para ela também, tá? E às vezes eu tenho colocado, eu comprei agora um negócio de frequência, eu não sei o nome do instrumento, depois, se vocês quiserem, eu mando foto, eu comprei na Amazon. E são frequências. Eu e meus filhos, ontem a gente ficou tocando antes de dormir, deu um grau. Foi tão gostoso, sabe? Então, essas frequências contribuem com a gente. Não é bolo de cristal, é um instrumento que eu vou começar a tocar com os cavalos, enfim, tá? Então, pegue sua fruta. Pelo menos primeiro, agradece ela. Agradece a árvore, da onde ela veio, o arbusto, a terra. Isso. Agradece pela natureza, pela terra, por trazer esse fruto, né? Uma fruta tem sementes para continuar, né? E para nutrir. Imagina, não é incrível que uma semente tem a potência vital de uma fruta, uma sementinha tem toda a informação nela que vai crescer uma fruta. Isso é incrível, gente. E aí, baixa totalmente as barreiras suas em relação à fruta. É como ela estivesse te olhando e você olhando ela. E você sabe que ela tá te olhando. E ela te vê muito mais do que você vê ela. Ela não tem um monte de insanidade. E ela não desaprendeu a ser uma fruta. Ela sabe quem ela é. Isso. Então, permite que a fruta. Sexta-noite. Temos Heloísa Pinati aqui participando com sua banana, é isso? Também. Um tamanho médio. Essa fruta. Temos. Eu tô brincando, gente, só para dar uma risada. Isso. Olha para sua fruta, recebe da sua fruta. Permite que ela te veja. Isso. E se for engraçado, tudo bem. Mas e ainda se for engraçado é porque é verdadeiro. É porque tá tocando seu coração. E você tá lembrando. Ó, a da Cláudia Berger veio de Cuba ainda. Tá com uma cubana. Então, segura sua fruta, olha para ela, baixa suas barreiras. E pede. E aí eu vou parar de falar, tá? Eu só vou dar o exercício. Pede para ela te mostrar o que ela escolher te mostrar. Fala, me mostre. Confie no que vier, tá? Então eu vou ficar em silêncio para também fazer meu exercício aqui. E já já eu volto. De onde você veio, quem é você? Entre em comunhão com a fruta e permite receber dela as informações que ela tem. E quem acabar, pode abrir os olhos. Vocês conseguiram acessar alguma coisa? Foi bem interessante. A minha fruta, ela me mostrou
da onde ela veio. Ela me mostrou daqui, indo, eu segurando ela do lugar que eu peguei ela, do lugar que ela, como ela veio parar na minha casa, dentro de uma caixa, da onde ela veio, do centro de distribuição. Ela foi voltando, voltando, até que virou uma árvore. E de lá ela não passou. E aí ela parou sendo da informação da árvore. Foi muito interessante. Alguém quer compartilhar? Alguém teve alguma coisa que foi muito legal? Eu não vou pegar muita gente. Alguém que falou, uau! Carol, a Oi. minha, eu achei, eu tô em Roraima, né? Então eu tô em Boa Vista, eu tô longe pra caramba. Pra maçã, é loucura. Aqui tudo chega gelado, porque são muitas horas de viagem. E eu achei que ela tivesse vindo do sul. Ela veio do Vale do Rio São Francisco. Aí eu peguei e falei assim, caramba, você, aí ela viu, ela falou assim, maçã brasileira e nordestina. Que legal. Eu achei muito lindo. E ela fez a mesma coisa, ela me mostrou e me mostrou a árvore e parou ali. Muito Gratidão. legal. Gratidão. Que legal. Muito legal. Alguém mais? Posso falar? Pode? A minha maçã, ela mostrou uma coisa muito forte. Ela mostrou para mim que as bonitas são escolhidas. E que para ela ficar assim, ela teve que passar por cera, por algumas coisas. E eu senti isso dela. Isso foi muito emocionante. Porque isso também às vezes acontece conosco, né? A valorização do belo, né? Do perfeito. É isso. Que legal. Muito lindo. Érica, obrigada. Alguém mais quer compartilhar? Alguma coisa? A minha Teve foi algum... Opa, fala. presa num plástico azul antes de ser colhida na árvore. Eles colocam um saco em volta da banana para elas amadurecerem. Depois subiu um cara, cortou e ela vem no saco no transporte até chegar na distribuidora. Uau, que legal. Fala, Elô. Muito legal, Sam. Olha que legal, gente. A minha me falou que é de Minas. Ela disse que ela veio de Minas e que mesmo separada, ela ainda tem uma potência de nutrição. Foi isso que ela me trouxe. Porque ela tá sozinha aqui. Que legal. Tô amando. Gelisa, pode falar. A gente, essa parte da comunicação com os objetos, né, eu recebo muito, com muita facilidade, dos imóveis e dos livros. E aí, o meu caqui, que está aqui, eu estou em Poços de Caldas, em Minas. Comprei hoje, é orgânico. E aí ele disse que veio de Guaxupé. E aí veio o caminhão, as caixas, todas as imagens de todo o processo, né? E aí quando você falou assim, o que mais de informação que ele tem para você, né? E aí eu fiz a pergunta. Aí veio duas outras informações que estão relacionadas aos imóveis. Uma delas é um imóvel que uma cliente que eu facilitei e que tipo, vai resolver muita coisa na vida dela. E aí veio as cifras, o valor que o imóvel quer ser vendido. Aí Ah, eu que até legal. escrevi o número aqui e coloquei na frente. Eu falei, tá, e o que mais? Pra gente, o que que mais que tem aí de informação que pode ser divertido, né? E eu comecei a fazer agora os eventos presenciais do meu livro, e aí veio o lugar que é para eu poder fazer o contato, puxando a Incrível. energia, que vai ser o primeiro que vai ser o presencial. Então, gratidão. Gratidão, Caqui. Demais. E O que mais é muito possível? legal. Obrigada por compartilhar. E você, Cláudia? Ah, a minha foi muito rápido. Eu vi quando chegou em caminhão, mas aí ele já foi direto para a plantação em Cuba e com todas as irmãs e era perto do mar. Muito lindo. Muito legal, parabéns. Que legal. E, gente, muito obrigada por compartilhar, Cláudia. Muito legal. E quem não acessou nada, tá tudo bem. Às vezes faz mais vezes, vai fazendo, entende? E se às vezes você recebeu uma pequena informação, já é alguma coisa. Eu faço isso há muitos anos, desde pequena. Eu conversava com todos os meus bichos à noite. Eu punha 30 para dormir porque eu achava que um tava não sei o quê. Então eu sempre fiz isso, entende?
Aí eu esqueci por um tempo e relembrei o dia da água de coco, do coco, entende? Aí eu comecei a fazer mais e mais e mais. Então, é um músculo, é uma capacidade que a gente tem. E agora, a gente vai para o objeto, mas antes a gente vai pedir para a fruta dar uma contribuição para a gente. Ela tá viva, gente, ela tem energia vital. Olha a energia vital delas, ó. Como todas as coisas da natureza, depois de um tempo ela vai apodrecer. Que é o movimento dela para ela se tornar outra coisa, né? Para ela poder seguir o processo dela. Mas agora ela está com energia vital. Então, peçam uma contribuição. Feche os olhos rapidinho e peça alguma cura, uma contribuição, uma facilitação para abrir o que vocês escolherem. Uau. Tá muito engraçada a Lu com o abacate. Quer falar, Paula? Não. Tá. Mas se quiser falar, pode falar, tá? Não é um monólogo. Eu estou aberta a quem quiser contribuir, contar alguma coisa. É... Quer falar? Fala, Lu. Você tem que desmutar, deixa eu ver se eu consigo. Eu consigo pedir para você desmutar, mas não desmutar para você. Tem que... Tá. Tá gostando aí, né? É demais, não é? É demais. Tem dia, sério, que eu pego e saio com uma fruta pra eu ficar recebendo da fruta. E eu vou contar uma história. A fruta, eu tô com 2 negocinhos agora que saíram em mim na minha pele, porque eu comi muito. Eu fui viajar pra Europa e sempre eu tive o sonho de comprar, sabe, marzipan? Que é aquela doce de amêndoas, uma caixinha dos marzipas de fruta que eu vi em filme, eu sempre achei lindo. Eu nunca comprei, e dessa vez eu falei, quer saber, eu vou comprar. E aí eu comi a caixa inteira, só que marzipa é muita gordura, então me saiu umas espinhas enormes. E aí quando eu olhei, eu falei, o que você vai fazer? E ela me falou, eu vou contribuir com o seu corpo, põe nas suas espinhas. E aí ela falou que tinha muita gordura no meu corpo, que ia contribuir para minhas células soltarem as gorduras que ficaram carregadas da amêndoa. É tudo isso aqui, ó. Muito legal. Fala, Char. Pode- Então, eu coloquei a minha mexerica no início, logo eu não vi de onde ela veio. Ela pediu para colocar na testa, eu botei, assim. E depois ela, quando você falou da contribuição, ela me disse que podia fazer a mesma coisa que as barras. Pelo menos foi a ideia que eu peguei. Eu disse, então faz. Aí eu deixei na minha cabeça assim um tempão. Mas eu percebi que a mensagem que tem por trás disso é tipo aquela das benzedeiras, sabe? Que a folha ficava murchinha e tal. Então, assim, a gente absorve essas energias, quer dizer, ela absorve essas energias, entendeu? E pronto. Aí Uhum. isso fez muito sentido, porque, tipo, eu posso nem comer essa tangerina. Eu acho
que ela talvez nem venha servir para comer, mas ela vai atender o mesmo objetivo, digamos assim, né? Então, a gente vai interagir de uma forma diferente, que não é ingerindo, né? Entendi. Sim, muito legal. Muito legal. Deu uma travadinha, mas a gente ouviu você. Muito legal. Fala, Cláudia. O meu abacate da Lu. Mas já vou ler. É uma história do abacate. O meu abacate me levou na minha infância. Risos, risos. Eu não gostava de abacate. Agora eu estou me permitindo comê-la. Que legal. Quer falar? Fala, Cláudia. A minha disse: me coma para contribuir com o meu corpo, que ela vai contribuir com o meu corpo, e passar cáscara nos grãozinhos que eu tenho aqui. Legal. Demais. Obrigada por compartilhar. A Pois Fátima é, me falou. coma, foi muito. Me coma. É, a Fátima, minha bergamota está contribuindo com o meu corpo através da cor vital. Aí falando para colocar cataplasma de inhame. Legal, boa. A minha maçã me mostrou de onde veio a fábrica e as pessoas como elas foram embaladas e no final eu vi a árvore dela. Minha maçã me mostrou a árvore que veio e uma cerca amarela em volta. Minha maçã mostrou que quase foi consumida pela pessoa que a apanhou. Que legal. A água me pediu para ativar os elementos químicos que forem em contribuição. Minha banana dizia que veio de Cuba. Eu chamo esse instrumento que você comprou de tartaruga. Aí eu acho que já estou em outro lugar. A fruta só cresce se receber a luz solar, então quando comemos, comemos o sol. Então, muita informação. É, muito legal. Eu recebi uma história para contar, mas eu. Que horas são? 9:09. Eu quero fazer mais um exercício para a gente não ficar até tão tarde, né? Que hoje é sexta-feira. É, tá, eu vou contar rápido essa história. Uma vez eu fui para Galápagos, né? Que é uma ilha do Equador. E eu comi uma salada, e na salada. Eu comi alguma coisa, enfim, alguma coisa aconteceu que me saiu tipo uma espinha gigantesca aqui no meu queixo, que parecia um furúnculo. E eu espremia, no outro dia acordava maior. E no outro dia era maior. Num dia tava tipo meu queixo inteiro, era um treco gigante. Eu nunca tive um furúnculo, então eu não sabia nem o que que era aquilo. E só crescia mais e mais e mais e mais. Em determinada hora, eu falei, bom, eu vou me comunicar com isso. Eu pus o dedo, fechei os olhos e falei: o que está acontecendo aqui? E eu recebi a informação. Eu vi uma flor, que eu tinha comido uma salada no restaurante que tinha umas florzinhas, sabe aquelas florzinhas é, comestíveis? Falou que a flor comestível, o meu corpo não tinha informação para lidar com a digestão daquela flor, ele não tinha como quebrar aquelas partículas. Então, se tornou algo inflamatório e apareceu no meu rosto para eu ficar ciente daquilo e ver como eu ia lidar com essa informação. E aí eu falei, corpo, você tem como encontrar em você, no seu DNA, essa informação? Meu corpo falou, não tenho. Isso é modificado, a gente não tem. No nosso banco de dados. Eu falei, ok, encontra no planeta a informação. A hora que eu tirei o dedo, não tinha mais negocinho, foi desaparecendo. No outro dia, diminuiu assim, absurdamente. Do meu marido tá do lado, meu marido, tipo, ele tipo, é aquele que podia escrever livros de sci-fi, sabe? De coisas absurdas que acontecem, as coisas mais loucas. No outro dia, não tinha mais nada no meu rosto. Então, isso que eu tô falando é, o seu corpo também pode receber e te passar informação. Então, até coisas que aparecem no seu corpo, você pergunta, o que que é isso? Que informação você está me passando, né? Da onde veio isso? E o corpo pode te falar que às vezes você tem alguma alergia alimentar, alguma intolerância de alguma coisa, você pode perguntar para o seu corpo. Tem doenças ou coisas que estão atualizadas no seu corpo. Eu tinha uma coisa no meu corpo, uma dor que ninguém descobriu o que que era. Eu precisei estar disposta a enxergar algo que eu não queria enxergar, ou estava postergando para poder curar aquilo. Ouviram o que eu falei? Às vezes a gente está disposto a enxergar coisas que a gente não está disposto a enxergar para a gente poder curar alguma coisa, tá? Isso é para tudo na vida. E tá tudo falando com a gente. Só que para a gente poder receber a informação, a gente tem que estar disposto a ouvir a informação, né? Senão não adianta nada, tá? Então, ótimo. Então vamos para. Veio de eu falar isso, já vamos acabar daqui um pouquinhos minutos, tá? Pegar o próximo objeto.
Estou intrigada. Ai, eu já sei. Eu ia pegar um cristal, não vou pegar, não. Vou pegar um presente. Calma aí, um minuto, que minha irmã me deu. Um minuto. Minha irmã me deu esse presente que eu acho que ela trouxe da Argentina. Eu acho. Eu vou descobrir agora o que que é isso. Então, peguem um objeto. Isso. E, gente, que se você não acessou nada, não desanime. Use o seu músculo, faça seu exercício, confie em você, tá? Uma época, mais alguém com cogumelo. Uma época, eu queria movimentar as coisas, né? Eu fiz um curso para poder fazer, sabe, movimentar os objetos mesmo, com a telepatia. Eu demorei um tempo para conseguir, na época que eu queria isso. Não foi instantâneo. E aí, e não é sempre que eu consigo. Às vezes eu fecho a porta do meu quarto, mas isso é uma vez, cada 50 vezes que eu peço, entende? Tem vezes que eu faço. As coisas acontecem, umas coisas surreais rolam com a gente, tipo, na minha casa, que eu peço, e tem vezes que eu faço 100 vezes e não consigo. E tem vezes que eu tô muito conectada, eu tô tranquila, eu não tenho nenhuma expectativa, e aí a porta se fecha, e fica todo mundo na minha casa, oi, mãe, o que você fez? Tá? Então, confie em você. E às vezes você pegou de primeira, que bom, vai que vai, entende? Mas eu tô falando isso pra não desanimar. Que é assim, gente, tá? Eu fui aprender a arco e flecha, gente, eu fui a que mais demorei. Aí eu falei pra pessoa, olha, você precisa me passar informação telepaticamente que eu consigo na hora. Aí a pessoa me passou, eu consegui. Então, mas eu demorei, depois de, tipo, 5 horas sem conseguir. Tá? Então, confie, não desista, nunca desista. Se você escolher uma coisa de verdade, tá? Então, vamos lá. Respira, baixa as barreiras, relaxa. Pegue o seu objeto e converse com o seu objeto, receba seu objeto, peça para ele te passar informação. Vou ficar em silêncio. Só mais um minutinho, só para todo mundo acabar. E a gente já vai. Aí eu vou falar e eu te chamo, Char, tá? Então aguarda um minutinho.
Pronto? Podemos continuar? Tá, então eu já te chamo, Char, só vou contar o que o meu falou. O meu tem sotaque argentino, realmente é da Argentina. Ele começou a falar, tinha uma energia bem de espanhol, do idioma espanhol, e aí me levou para uma feira ao ar livre. Então eu vi uma bancada ao ar livre, estava sendo vendido, e muito engraçado, me mostrou os sentimentos das pessoas da onde ele veio. Que a pessoa tem uma condição social, financeira muito difícil e que guarda em caixas, e me contou um monte de informação, e aí me contou da minha irmã que me trouxe como ela estava de estado emocional também. E ainda me falou que gostaria, que achou interessante, que experimentou essa forma de cogumelo, que ele acessa muito da consciência dos cogumelos e que está pensando, será que é possível? Não falou exatamente com essas palavras, mas na próxima experiência que tiver na Terra, vir como um cogumelo. Aí eu falei, eu não sei, você vai ter que esperar para saber depois que você decompor. E aí começou a me contar um monte de coisa e falou, eu falo bastante, né? Eu falei, pois é. E aí terminamos nossa conversa, foi muito interessante. E era tão profundo que parecia que minha boca queria fazer movimentos do que eu estava recebendo de informação, tá? Então vamos lá, Charo, você primeiro. O meu é um suporte de celular e ele me mostrou uma imagem de petróleo, né? Foi o que eu vi. Mas a informação que ele me trouxe, que eu percebi, foi em relação ao futuro. A gente está fazendo a pergunta de onde você veio, mas me ficou muito essa coisa assim dele saber o futuro, porque se o tempo não é linear, então toda a informação também está aqui, né? Sim, que legal. Uau, muito legal. E profundo. Demais, Charo. Obrigada por compartilhar. Fala, Elô. Bom, o meu é uma caneta de lhama que eu ganhei da minha amiga quando ela foi para o Peru. E aí eu acessei como ela foi feita. Então eu vi mulheres em volta ensinando crianças. Um dia muito quente e muito sofrimento, sabe? Como se fosse um trabalho escravo mesmo. E, e a criança não estava gostando de aprender e foi uma criança que fez. Isso que eu acessei. Mas tem um sentimento de, tipo, ai, trabalhei o dia todo e ganhei muito pouco, algo assim. Mas a criança, ela não estava muito consciente sobre isso, talvez. Que legal, que interessante. Você viu? Eu também tive essa coisa dos sentimentos, né? Então, objetos guardam informação e sentimentos, emoções. Por isso até que na classe, tipo, eu dava uma classe que era limpeza de casas, eu ensinava as pessoas a desprogramar os objetos, a casa, porque a memória é guardada em objetos, né? Eles guardam a reverberação dos sentimentos e emoções. Muito interessante isso, né? Que a gente teve que legal, que legal e que interessante, né, gente? Né? Eu acho que a próxima vez que eu fazer um desse, eu vou ensinar vocês a fazer remote viewing, a ir para qualquer lugar e acessar o que tem em qualquer lugar. Mas isso eu acho que demora mais que um. Mas vai, vamos lá, Cláudia. Obrigada, Elô, por compartilhar. Muito legal. A minha é uma pedra que se chama purpurita. Ela é púrpura. E tem um brilho muito lindo. Não dá para ver aí, mas... E eu perguntei para ela de onde ela tinha vindo e ela me mostrou uma pedreira muito, 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 nossa, muito grande, muito alta, do Brasil. E ela é tão velha que ela é da época dos índios. E me mostrou os índios a cavalos. E eu perguntei como ela podia ser contribuição comigo. Ela me disse para minha energia vital. Que legal. Amei. Demais. Muito legal. Obrigada por compartilhar, Cláudia. Muito legal. Ale, O meu é uma piramidezinha de um cristalzinho. Aí eu falei para me mostrar o que quisesse me mostrar. Também me mostrou as dores da pessoa que lapidou ela. Ela falou, a pessoa que me lapidou tinha muitas dores. E aí ela fica guardada num potinho. Eu não mexo nela há muito tempo. Aí me pediu para tirar do potinho para eu olhar mais para ele, que ele quer contribuir comigo. Foi isso. demais.
Muito Muito legal. bom. Você viu como é interessante como os objetos, que é diferente de um cristal, porque um cristal ele está em outra forma vibracional, né? Que é uma fruta, né? Como os objetos guardam informação, são coletores de informação, né? De informação de sentimentos, né? E a gente pode descarregar, gente. A gente pede para liberar essas cargas, emoção, sentimentos, né? Do objeto, né? A gente pode pedir, né? Por isso que às vezes você senta numa cadeira e te dá dor nas costas, ou se sente mal, porque tem informação que está acumulada lá, tá? Fala, Rê. Obrigada, Alê. Muito Obrigada, legal. Fê. Gente, tá muito interessante isso, que tinha tempo que eu não fazia esse exercício. Eu volta e meia fazia, mas tinha tempo que que eu parei, assim. E eu acabei pegando essa caixa aqui de madeira. E eu lembrava que foi um presente de uma amiga minha, mas tinha um monte de coisa que eu não estava mais prestando tanta atenção nela. E foi muito interessante porque ela foi lá, assim, da árvore que tinha caído e que cortou um pedaço do tronco, da pessoa que começou a montar ela e fazer, da pessoa que botou os elefantinhos aqui. E tinha uma criança. Aí também apareceu o sentimento dessa mulher, e aí tinha uma criança também que também tinha os sentimentos lá que eu percebi, para onde que ela foi ser vendida. Aí apareceu mais da minha amiga escolhendo ela. E depois ela me mostrou informações dos lugares onde ela esteve. Então, assim, teve um lugar que eu deixei ela durante um tempo, que eu nem me recordava mais que tinha ficado numa sala onde eu trabalhei, e ela me mostrando, assim, essa questão também do que ela estava tentando contribuir com, como se fosse uma purificação, uma limpeza, assim, das coisas que estavam nesses ambientes onde ela estava. E mostrou, assim, questão com meu filho pequeno, recuperando saúde, e me mostrando também as emoções da época, as minhas, as dele. E aí mostrando, aí ela, tipo assim, meio que satisfeita que eu botei ela num lugar que ela tá mais perto de mim e aparecendo mais aqui em casa, sabe? Foi muito interessante, eu achei muito, muito legal. Adorei Demais. o exercício. Sim, E maravilhoso. engraçado que, assim, os objetos que eu tava, a fruta também me mostrou que, tipo assim, praticamente ela que me escolheu, ela me chamou no supermercado. E agora, quando eu fui pegar a fruta, ela me chamou, porque ela tava lá no fundo, debaixo da gaveta, escondida, assim, ela meio que me chamou, porque ela queria contribuir comigo. Foi muito legal, adorei. Que demais. Muito obrigada por compartilhar, Rê. Muito legal. Alguém mais quer falar? Não? Então, gente, é isso. 9h25. Uma alegria estar aqui com vocês. Muito legal. Usem isso ao seu favor, ao favor da humanidade, né? Para perceber como a gente está conectado com tudo e como tudo guarda informação, né? E é isso, e abram suas capacidades para ser o humano incrível, que tem tudo isso com você, né? É isso, gente. E quem sabe daqui a pouco, daqui um mês, um tempinho, eu faço da capacidade da gente se projetar em qualquer lugar e ver o que está acontecendo no lugar, tá? Remote viewing chama em inglês, eu não sei como chamar em português isso. É isso, gente. Então, um beijo grande, boa noite, bom final de semana. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, 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 Rê, beijo. Tchau, todas. Deixa eu desligar.